Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. O Evangelho de hoje está no Fonte Viva, ditado pelo Emmanuel, mentor do Chico Xavier. E o capítulo é o 157, Crianças. E o trechinho que é tirado do Evangelho diz assim: Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Jesus para Mateus, capítulo 18, versículo 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais relacionadas ao pão e à vestimenta. Então, quando Jesus diz isso, com relação aos nossos filhos, aos pequeninos, aqueles que nós estamos envolvidos na educação, na criação, ele nos alerta que não é só o importante, só a comida e a vestimenta, a roupa, e sim o que nós estamos alimentando o espírito dessas crianças que foram nos confiadas. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos congelados. É imprescindível, é indispensável o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Gente, nós não temos a noção, talvez, da importância, da responsabilidade que temos como pais e mães, como educadores, como guardiões desses espíritos que nos foram confiados. O tanto que é lindo e sublime a missão de pai e mãe. E muitas vezes nos deixamos nos levar só pensando no material, em dar um bom curso, que ela vá se capacitando mais, boas roupas, comida boa, né? Que criança que não gosta de comer e de coisas gostosas. Mas ele nos alerta da nossa responsabilidade na nossa educação espiritual. O que nós estamos passando para os nossos filhos, de repente para os nossos sobrinhos, para as crianças que nós estamos envolvidos como educadores, como guardiões. O que eu estou passando de exemplo, de valores morais para essa criança, para esse serzinho que está sobre minha responsabilidade? Muitos pais, eles garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. Quer dizer, dá tudo que precisa no material, mas esquecem e deixam ao abandono o seu espírito, os seus valores morais, o que você vai levar para o resto da vida, o que é o mais importante. A vadiagem na rua, ela fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, quer dizer, na prisão ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual dentro do nosso lar, no reduto doméstico, ele gera demônios sociais de perversidade e loucura que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com triste impunidade à frente da justiça terrestre. Quantas crianças que não receberam, de repente, esse amparo espiritual, esses valores morais, essa educação, esse carinho de educador mesmo, que passaram impune, foram meio relegados na vida no correria, né, no corre do dia a dia. Deixa pra lá coisinha simples. E eu sempre brinco, você quer criar, você quer ter um adulto exemplar, comece de pequeno. Aquele ditado, é de pequeno que se torce o pepino. Eu brinco muito com esses dizeres, né? Porque se a gente quer nossos filhos nos dando alegria, exemplo
de caráter, de ser humano, deveríamos começar de pequeno. Porque enquanto a criança está pequena, ela ainda está ali envolvida com a nossa criação, com a nossa educação dentro do lar, é mais fácil a gente estar passando esses valores, a gente está influenciando para o lado bom. Mas aí a gente tem que estar dando, nós devemos estar dando o exemplo. Se a gente relegar esse lado de estarmos tentando formar cidadãos de caráter, de corações melhores, se a gente relegar isso, lá na frente vai ser cobrado. Porque o que a gente planta, a gente colhe. Isso aí está mais do que sabido. Então a gente muitas vezes deixa de lado. Ou então não influencia, não leva de alguma maneira essas crianças para o lado religioso, espiritual. Aí a religião, cada um depois vai se achando. A gente não é aqui senhor da razão e a gente sabe que não importa a religião. Todas que de repente que vão levar até Deus, que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, tá valendo. Cada um acha Deus, acha isso dentro de si. Mas eu tenho que apresentar Deus, eu tenho que apresentar esse lado religioso, espiritual para o meu filho. Eu tenho que dar bons exemplos, eu tenho que dar o ensinamento. Como é que eu vou querer cobrar lá na frente se eu não dei o exemplo, se eu não ensinei? Aí não adianta a gente querer chorar lá na frente, como ele está falando. Quando você relega esse lado, esse cuidado com o espírito dos nossos filhos, lá na frente vem a cobrança. Mais cedo ou mais tarde, ou vai ser aquele indivíduo que vai ser pesado para a sociedade, que vai dar muito trabalho para a sociedade e para os pais. E a gente vê a todo momento, se não for ao nosso redor, na nossa família, na nossa convivência, a gente vê na televisão, nos noticiários. Isso não está longe da gente. E ele volta a nos alertar: não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Para isso a gente tem que ensinar, a gente tem que dar amor, a gente tem que dar carinho, a gente tem que dar instrução, ensinar valores. E isso está na gente. A responsabilidade é nossa. Porque quando a gente partir para o outro lado e Deus perguntar para a gente o que foi feito daquele serzinho, daquele espírito que eu te confiei para você orientar e ensinar o caminho certo, o que foi feito disso? Vai nos ser cobrados. Vai nos ser cobrado. Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente pensa em ser pai e mãe. Quando a gente se coloca como orientador de uma criança. E isso vale para professor, para todo mundo que está envolvido com crianças, principalmente com pai e mãe, porque a missão, a responsabilidade é do pai e da mãe. E ele diz assim: recorda que todos nos achamos em processo de educação e de reeducação diante do Divino Mestre. Todos nós aqui encarnados estamos em processo de educação e reeducação. Então os pequeninos, eles têm que ter o quê? O exemplo e serem guiados pelos pais, pelos mais velhos, pelos que têm a responsabilidade perante eles. O prato de refeição é importante. No desenvolvimento da criatura, a gente precisa de comida para sobreviver. Todavia, ele nos alerta: não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Gente, é um chamamento, é um despertamento muito grande para a grandeza e a importância e responsabilidade de nós como pais e mães, como guardiões daquele espírito que nos foi confiado. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, e em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. E a gente sabe que lá na frente vai ser cobrado, sim, se a gente negligenciar, deixar de lado o nosso exemplo, a nossa educação mesmo,
dos valores morais, de coisas mínimas com os nossos filhos, lá na frente nós vamos chorar, porque a cobrança vai ser pesada. E muitas vezes vamos ver pais e mães sofrendo porque o filho tá ali desamparado, quer dizer, fazendo absurdos, e aí a gente já não tem mais o que fazer, porque passou da hora. De preferência, enquanto é pequeno, enquanto a criança ainda tá ali, que nem a massinha molinha, que você molda ela mais fácil, você consegue moldar do jeito que você quer. Então, assim, é pra gente se conscientizar muito da nossa responsabilidade como pai e mãe, perante esses serzinhos, esses espíritos que Deus nos confiou. Então, é uma missão muito importante e muito sublime, essa perante os nossos filhos. E que se a gente estiver negligenciando, nós vamos chorar lá na frente. É a pura realidade, é triste, mas pra gente estar pensando e lembrando, muitas vezes a gente pode estar ajudando uma irmã, uma prima, um amigo. Se de repente a gente falhou, que a gente não caia no segundo erro, que a gente possa estar auxiliando uma pessoa que de repente está fazendo a mesma coisa que a gente fez. Então é um despertar da nossa responsabilidade como pais e mães. A gente fecha com uma mensagem da criança no livro Pérolas Literárias e diz assim: mensagem da criança. Dizes que sou o futuro, então não me desampares no presente. Dizem que sou a esperança da paz, não me induzas à guerra. Dizes que sou a promessa do bem, não me confies ao mal. Dizes que sou a luz dos teus olhos, não me abandones às trevas. Não espero somente o teu pão, dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa do teu carinho, suplico-te amor com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos, peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento de teu carinho, sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para que seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje, para que amanhã eu não te faça chorar. Lindo, lindo, linda essa mensagem. Acho que ela já fecha tudo, ela já diz tudo o que Deus está esperando da gente. Qual a nossa importância, o nosso papel perante as crianças. Paz e luz a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, com muita sabedoria, com muita paciência e amor. Que a gente consiga vibrar muito amor e carinho a todos os locais do planeta Terra, a todos os lares em desajustes, aos asilos, creches, orfanatos, hospitais, médicos, enfermeiros, todos que estão envolvidos na salvação, no auxílio ao próximo, vibrando pelos governantes dos países, pela paz mundial, pela harmonia entre os povos, vibrando pelos nossos parentes, amigos, vizinhos e pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.